Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz viva e reine em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Estamos felizes por estarmos aqui, mais uma vez na casa do Senhor, para junto honrarmos e glorificarmos o seu santo nome, pois só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra do Senhor no livro de João, capítulo 18 e versículo 10, que nos diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele, do servo, era Malco. Glória a Deus. Amada igreja, amados irmãos, acabamos de ler esse texto aqui, que nos revela a trajetória de Jesus quando esteve aqui na terra. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus esteve aqui na terra, nas cidades de Galileia, cidade de Nazaré, cidade de Cafarnaum, sempre uma multidão os acompanhava. Aquela multidão, segundo a palavra de Deus, via Jesus curando os cegos, curando os leprosos, curando os aleijados, curando todo tipo de enfermidade. Mas nos diz a própria palavra do Senhor que aquela multidão, vendo aqueles milagres que Jesus o faria, muitos deles não acreditavam, muitos deles achavam que era uma enganação. E nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que a notícia daquele homem que estava naquelas regiões, curando os enfermos, fazendo aqueles milagres, chegou aos ouvidos dos sumos sacerdotes da época. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, devido à multidão, devido muita gente acompanhar o Senhor Jesus, aqueles sacerdotes da época não o conheciam, mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, que entre aqueles 12 discípulos que eu acompanhava, tinha um no meio dele, que com certeza ele o iria trair. E todos nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que um certo dia, aquele sacerdote, querendo saber quem era aquele homem que andava fazendo aquelas curas, um dos seus discípulos saiu e foi lhe oferecer a captura de Jesus. Todos nós sabemos que aquele discípulo que traiu o nosso Senhor era Judas Iscariote. E a palavra de Deus nos diz, os irmãos sabem muito bem, que Judas ofereceu a captura de Jesus mediante 30 moedas de prata. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que eles combinaram entre si para que aquela captura fosse acontecida em uma daquelas noites. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras orando, ele saiu numa época de ceia, e ali ele foi para o vale de Cedron, onde havia um horto, e claro que Judas, um dos seus discípulos, sabia daquela trajetória. E nos diz a santa palavra do Senhor
que naquele momento que Jesus foi para aquele vale de Cedron, onde havia aquele horto todos nós sabemos que fazia parte do jardim do Getsêmani. Aí ali a palavra do Senhor nos diz que Judas já sabia que Jesus estava naquele local, e com aquela combinação que ele já tinha feito com os soldados, ficou fácil para ele achar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que naquele momento eles ali foram para aquele horto, foram para aquele vale à procura de Jesus, com lanternas, achotes para procurar. E quando o encontraram, aí vem o que está escrito aqui no livro de Mateus capítulo 26, que quando eles viram Jesus, por não o conhecer, mas é bem claro a palavra do Senhor, que Judas Iscariote naquela hora, ele chegou perto de Jesus e o beijou. Mas antes mesmo que isso acontecesse, a palavra de Deus nos diz que quando eles chegaram ali, o Senhor Jesus, já sabendo que ia passar por aquilo, perguntou para eles: amigo, o que vieste? Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que aquela trajetória de Jesus, quando ele foi preso, a palavra de Deus nos diz que naquele momento eles levaram ao encontro de Anás. Anás, segundo a palavra de Deus, está escrita aqui no livro de João 18, a partir do versículo 1. Anás, segundo a palavra de Deus, ele era sogro de Caifás. E Caifás e Anás era um dos que incentivava a morte de um homem pelo povo judeu, segundo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele momento nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que quando ele foi levado ao encontro de Anás, Anás esteve ali conversando com ele. Naquele momento mandou manietar Jesus. Manietar significa colocar algemas, e levaram ao encontro de Caifás. Caifás, por ser um sacerdote da época, nós sabemos pela palavra de Deus que ele não tinha o poder de prender ninguém, porque a palavra de Deus nos diz que toda a autoridade era dada ao governador da época, e nós sabemos pela palavra de Deus que o governador da época era Pôncio Pilato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, naquela conversa que teve entre Anás, sogro de Caifás, e Caifás, decidiram, segundo a própria palavra de Deus, que levassem Jesus ao encontro de Pôncio Pilato. Glória a Deus. E nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que quando levaram o Senhor ao encontro de Pôncio Pilato, ele mesmo perguntou para Jesus se ele era o Cristo, o Rei dos Judeus. Mas nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que Jesus disse apenas, respondendo para ele: tu o dizes. E naquele momento a palavra do Senhor nos diz que aquela mesma multidão que acompanhava Jesus, a mesma multidão que via as curas de Jesus, a mesma multidão que via os milagres de Jesus, já estavam todas ali fora pedindo a crucificação de Jesus por um crime que ele nunca cometeu, segundo a própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é bem clara, que naquele momento todos nós sabemos daquela trajetória, todos nós sabemos que, como era a época de Páscoa, segundo a palavra de Deus, naqueles dias, naqueles tempos, quando uma pessoa era condenada, outro tinha que ser solto, segundo a própria palavra do Senhor. E naquele momento nos diz a palavra de Deus que eles combinaram entre si para soltar um preso condenado
condenado por ter matado um homem, condenado por ser perverso, e aquele preso todos nós sabemos que era Barrabás. Bendito seja o nome do Senhor. E naquela conversa que tiveram ali entre eles, a palavra do Senhor é bem clara, que Pôncio Pilato, junto com seus sacerdotes, junto com aqueles anciões do povo, mandaram que trouxesse Barrabás ali ao encontro. E vendo, quando ele chegou, nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor, que quando Barrabás chegou ali ao encontro de Jesus, ao encontro dos anciões do povo, resolveram pegar Jesus e levar junto a multidão que estava ali pedindo a condenação de Jesus por um crime que ele não cometeu. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele momento, quando eles decidiram levar Jesus, aquela multidão, eles colocaram uma capa escarlate nele, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e levaram ali ao encontro da multidão. E todos nós sabemos pela palavra de Deus que quando ele chegou ali ao encontro daquela multidão, Pôncio Pilato, como governador da época, pergunta para aquela multidão: quem vocês querem que eu solte? Jesus Cristo, chamado Cristo, ou Barrabás? E todos nós sabemos o que aconteceu. Aquela multidão, a mesma multidão que via as bondades que Jesus fazia, pediu que fosse solto Barrabás e condenasse Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos da história, nós sabemos a trajetória que ele passou por nós, nós sabemos todo o sofrimento que Jesus derramou seu sangue ali na cruz por nós. E para que nós tenhamos vida e vida com abundância, nós devemos fazer o quê? Continuar na obra do Senhor, trabalhando com muito esforço, com muito amor, para que nós tenhamos a certeza que o nosso trabalho não é em vão e que a vitória é garantida no nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.